Acho que quem vai cair da cadeira é o Dorival, hein? Eu, se fosse o Zubeldia, teria torcido muito por um acordo do Dorival com o Corinthians. Seria a possibilidade de uma manutenção um pouquinho mais efetiva do Zubeldia. O técnico, o argentino, conta com o apoio dos jogadores. Os líderes do elenco, o Oscar, o Lucas, o Caleri, o Luiz Gustavo, são caras que gostam e defendem o Zubeldia. A diretoria tem algumas ressalvas, embora faça pontuações como as do Elia. Não é um cara que reclama, não é um cara que vem pedir reforço, embora tenha também algumas atitudes que incomodem. O fato de não utilizar a base. O Zubeldia está usando a base a fórceps, porque o cara percebeu que se ele não usasse, ele cairia. E não, o Alves... não é que ele cairia, ele não tem outros jogadores. Os caras estão machucados, ele é obrigado a usar a base. Ele resistiu muito mais do que deveria. E o Alves e o Ferreira têm dado sinais de que mereciam essa oportunidade. Tenho certeza que se já tivessem ganhado mais minutos no Campeonato Paulista, estariam maiores para jogar agora. O Rian Francisco é que segue sendo algo inexplicável. A principal joia do São Paulo, jogador mais valorizado e observado pelo mercado europeu, jogou apenas 13 minutos nos últimos 6 jogos. Ele jogou os 13 minutos finais contra o Cruzeiro. Se a gente fizer uma observação um pouco maior, nos últimos 13 jogos ele atuou em apenas 2. 14 minutos no total, 13 contra o Cruzeiro e mais 1 contra o Sport. Mas, para responder sobre o Zubeldia, ele vai se garantindo, ele vai estendendo a permanência dele. Mas ele fica também, porque ele é o mais barato. Por mais maluco que possa parecer. Aí você fala, o Nicola ficou maluco. R$1 milhão por mês dele, comissão técnica, ele é barato. É que o Fernando Diniz, se contratado, chegaria para custar pelo menos R$1,5 milhão por mês. O Dorival Júnior não aceita nem sentar para conversar por menos de R$2 milhões. O Tite tem valores astronômicos. Daqui a pouco a gente fala sobre Tite e Corinthians. Então, a realidade é que, além da multa rescisória, que vai girar na casa dos R$3 milhões, São Paulo, que passa por enormes dificuldades financeiras, com a permanência do Zubeldia, vai se sustentando do ponto de vista financeiro. Interessante destacar, Ana, o seguinte, que a gestão, ela não é do jeito que a gente gostaria que ela fosse, ela é do jeito que precisa ser feita. O Zubeldia, ele faz uma gestão profissional, não é uma gestão simpática, mas é a boa e velha história. Eu vou perder meu tempo, veja só, o Jorge Jesus vai perder tempo conversando com o Rodrigo Caetano se ele achar que o Rodrigo Caetano não vai acrescentar nada futebolisticamente para ele? Não. Então, não vai. Eu não vou perder meu tempo. O tempo é meu bem mais precioso. Eu não perco Até tempo porque não vai te agregar valor algum. Não vai me agregar valor. Você está falando do Zubeldia em relação a quem? Vamos lá, dê nomes. Que hoje você está com a língua afiada. Você está se referindo a quem? Quem é o coordenador de futebol? Muricy Ramalho. E quem está do lado na comissão técnica do Muricy? Milton Cruz? Milton Cruz. Você acha que para o futebol moderno, você acha que para o futebol de conquista de território, de análise de desempenho, daquilo que todos nós imaginamos que seja importante para o futebol, o Muricy e o Milton Cruz vão acrescentar ao conhecimento do Zubeldia? Eu posso te garantir que o Muricy Ramalho não tem apitado nada no São Paulo de hoje. O que também talvez até contribua na instabilidade que o Zubeldia vive com parte da diretoria de futebol. Aí, Ana, quando você é gestora, você tem que se fazer simpático com quem não vai te acrescentar nada. Como é que é? Eu sou um cara péssimo para isso, porque eu não tenho inteligência emocional. Não, mas acho que agora você tocou no ponto. Como é que você faz essa gestão? Uma coisa que eu aprendi, como a gente falou aqui no início, primeiro que chutar a porta não vai resolver. Eu acho que um dos grandes desafios quando você está na gestão e que você quer fazer transformações é ter dados e bons argumentos para convencer a sua liderança de seguir o caminho que você acredita ser o melhor. Quando você tem 2 profissionais que já têm história no clube, são mais de 20 anos, cabe respeitar? Sim, cabe respeitar. Cabe ouvir? Por que não? Seguir. A opção é minha como líder. Mas você concorda que eu tenho pouco tempo? Então, porque tem uma questão que a gente está falando de um profissional que vem de um outro país, de uma outra cultura. Então, entender um pouco do que é a cultura daquele clube, do que passa ali e colocar suas ideias faz a diferença. Acho que o que aconteceu? O Zubeldia, a sensação que eu tenho, quando chegou, parou para ouvir, parou para conversar, sentou. Só que como eu posso dizer, fazer o balanço do que ele ouviu, do que ele acredita, do que ele colocou, e você falou, ele é extremamente sério, é extremamente ético, não é de ficar dando tapinha, de ficar... Tomando cafezinho, fazendo o mise-en-scène, não. Então, ele ouviu, falou, olha, obrigada, agradeço, mas eu vou seguir essa linha porque eu acredito que esse é o melhor caminho. E, provavelmente, com essa atitude, até porque a gente vê que ele é um
provavelmente deve ser isso no dia a dia, você vê pelas entrevistas, que ele é um profissional de personalidade forte, que se coloca, que não tem receio, acredito eu que deva ser assim também no dia a dia, e talvez pela forma dele se colocar, ele tenha tido problemas comportamentais e acabando tendo alguns dirigentes que não gostem da atuação dele. Falando do trabalho do campo de jogo, que você falou, eu gostei do clássico também, acho que o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, mas me preocupou o segundo tempo, Eli. Aí eu quero ouvir vocês, que são os especialistas, porque no primeiro tempo acho que o São Paulo teve mais volume, teve mais possibilidade, conseguiu atacar mais. O segundo tempo foi um segundo tempo para o Santos, em que o Santos desenvolveu mais e não foi eficiente. Mas acontece... Entendeu? Mas ele conseguiu manter o resultado. Quando você está perdendo por 2-0, você se lança e o Santos tem jogadores de qualidade. E aí, com jogadores de qualidade, com nada a perder, porque você já está perdendo por 2-0, você vai ter mais imposição. Mas desde quando imposição significa que você vai vencer? Hoje eu estava vendo o jogo, é impressionante, estava vendo o jogo do Nottingham Forest com o Tottenham. Acabou? Acabou 2-1 pro time do Nottingham Forest, que no final, nos últimos 25 minutos de jogo, o time do Tottenham teve 82% de posse de bola. Chances claras? Nenhuma. Duas. Fez um gol e a outra poderia ter feito, mas no contra-ataque também teve 2 chances que o Nottingham poderia ter feito gols e também não fez. Então, mas então poderia ter empatado 2. Não, poderia. Se você faz o gol segundo, você poderia perder por 4-2, porque o Nottingham Forest teve 2 chances no contra-ataque no clássico, para fazer. Sendo justa, vale lembrar também que teve um lance de pênalti que não foi marcado a favor do São Paulo, que o resultado poderia ter sido O Santos achou um primeiro gol. Achou um primeiro gol. Não, aquele lance besta, né? E aí, acho que o aspecto psicológico pesou contra o São Paulo, que é o São Paulo que vem entregando vários dos resultados. 3 vezes seguidas. Com a Alianza Lima, foi assim com o Botafogo, tem sido assim. Eu acho que ele ligou alerta pro torcedor, os mais de 50 mil torcedores e também pros jogadores em campo. Todo mundo preocupado. Então você começa a ficar mais assustado, a bola começa a ficar mais pesada. Enfim, eu acho que até por isso a primeira... São Paulo venceu o primeiro jogo na 5ª rodada. A primeira vitória do São Paulo foi importante. Mas tinha 4 empates, né? Tinha 4 empates. Eu acho interessante a gente poder colocar esse tipo de coisa, porque não é partir contra. O Muricy sempre foi um cara que eu respeitei muito, gostei muito, conversei centenas de vezes, falamos muito de futebol, só que o futebol foi mudando e eu fui me adaptando às mudanças do futebol. Eu fui entendendo como é que é trabalhar com esse novo futebol. Eu fui ouvindo e aprendendo com analista de desempenho. Eu fui ouvindo e aprendendo com os treinadores estrangeiros fazendo curso lá fora. Então eu nunca parei no tempo, porque se eu parar no tempo, eu vou ficar com a mentalidade daquele futebol que é o jogador joga por mim. Romantismo. O jogador de qualidade é o jogador de qualidade, o jogador de qualidade tem que jogar. Não, o jogador de qualidade tem que jogar se ele estiver bem fisicamente, porque ele mal fisicamente, ele vai ser marcado e não vai sobrar espaço nenhum para ele. Ele não vai conseguir se mexer para se desmarcar, para receber a bola. E um jogador de qualidade, sem receber a bola e sem ter espaço para poder fazer alguma coisa interessante com a bola, não me serve absolutamente nada. Deixa eu aproveitar e quero ouvir agora o técnico Abel Ferreira, até porque acho interessante a gente ouvir o técnico Abel Ferreira, porque ele traz de novo um assunto muito interessante que é... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde o Elias Júnior e o Nicola debateram aí sobre o São Paulo que se reapresentou nesta segunda-feira e inicia a preparação para o confronto pela Libertadores. Deixa eu trazer aqui notícias do Tricolor para você ficar 100% atualizado aí. Os titulares fizeram atividades regenerativas, enquanto o restante do grupo participou de treinos técnicos e táticos com foco em posse de bola, enfrentamento em jogo em campo reduzido. Então, os reservas ali, aqueles que não jogaram, treinaram forte aí nessa segunda-feira em campo reduzido. Já os titulares fizeram apenas um treino regenerativo. Desfalques confirmados aí para a partida contra o Libertad: Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Caleri com cirurgia marcada. Esses jogadores já estão fora da próxima partida. O Tricolor vai ao Paraguai nesta quarta-feira buscando a liderança do grupo D. Atualmente o time tem 4 pontos, 2 a menos que o líder Libertad. Então São Paulo busca aí, vencer o Libertad para assumir a liderança do seu grupo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações.
Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal SP React Tricolor. Está com quase 1 bilhão de dívida. Tudo bem que não faz cócegas na do Corinthians, que é de 2,5 bilhões, né? Mas é uma dívida muito alta. A dívida do Corinthians não pode ser utilizada como paralelo para nada, porque ela é completamente maluca. A dívida de São Paulo é grande, então o clube tem que lidar com... É o remédio amargo, amigo. Tem que tomar o remédio amargo. É isso, não tem outro jeito. São Paulo não tem opção. Ou faz isso ou vai se afundar num buraco sem fim. E aí lá no médio e longo prazo a situação vai piorar ainda mais. E eu acho que assim, essa implicância com o técnico, por parte de alguns setores, especialmente os jogadores comentaristas, passa também pelo fato dele ser argentino. Para ele não ser brasileiro, para ser mais preciso. Muita brodagem com o técnico brasileiro, e sempre você vai ter técnico estrangeiro tomando pancada, que técnico argentino não tem. Até porque os técnicos brasileiros são amigos, trabalharam com muitos jogadores, vão nos programas de televisão, de convidado, vão lá para fazer participação. Repara, São Paulo não vai muito a programas, o Beldia não vai muito a programa, o Jorge Jesus não ia muito a programa, o Abel Ferreira não vai muito a programa. Vai, de convidado ali, não é muito comum, repara. Vez, né? É muito raro. Os brasileiros são mais simpáticos. Vão nos podcasts dos ex-jogadores, que tem podcast também, entre outras coisas, bater papo de 2 horas. Tem muita brodagem no meio, gente. Não fala português, claro. Tem muita brodagem. E jornalistas também. Tem jornalista que cai de cacete em técnico estrangeiro. O técnico brasileiro é bom. Porque no podcast deles os caras não vão, os gringos não vão, os brasileiros vão. São amigos e tudo. Sabe, é isso. Tem todo um cenário. Tem todo um cenário. Corporativismo, reserva de mercado, amizades. Então tem muita análise contaminada por conta disso tudo. Como eu não estou preocupado com nenhum deles, não quero ser amigo do estrangeiro nem do brasileiro, eu pego e falo aqui o que eu penso. Porque eu não estou aqui para ser amigo de técnico, de jogador ou de dirigente. Uma coisa é você falar com as pessoas por uma questão profissional, outra é ser amigo. Não tem negócio de amizade com ninguém, sou amigo de vocês. Não tem que ser amigo. É exato, isso contamina. Tem algumas coisas que eu ouço que eu falo, cara, é impressionante isso aí. É impressionante. E tem que se entender também o contexto do jogo. E o Santos, no caso do jogo, tinha mais armas para lançar durante o jogo. Então, é claro, está perdendo, o Santos tinha como se revigorar durante o jogo para pressionar como pressionou. E houve um lance que eu achei importante, especialmente quando o Rafael fez essa defesa na cabeçada de Tassiano, foi a reação do estádio. A torcida vibrou, comemorou, começou a cantar. Eu pensei assim, a torcida está entendendo o que está acontecendo. Nós vamos sofrer aqui um pouquinho, amigo. Não é questão de defender, eu sabia sofrer, sou contra esse bordão patético, mas... aqui não tem jeito, entendeu? O time do Santos vai pressionar, tem que segurar o resultado, o goleiro fez uma grande defesa, o torcedor entendeu que ali o importante era vencer o jogo, porque tem isso também, às vezes tem situações que você vai ganhar com dificuldade, o campeonato é assim, e é preciso a arquibancada entender. Eu acho que ontem ela entendeu, acompanhando o jogo, pelas reações que a gente ouvia, e dali a torcida começou a cantar, o jogo terminou e o São Paulo finalmente venceu o jogo. Muito bem. E o Santos as voltas com um monte de rebaixamento, né? De novo. Depois que o Vitória venceu, especialmente, né? E investiu e gastou grana. Ô, âncora, você não deu a enquete. Boa. Eu ia falar exatamente isso. Eu quero uma parcial da enquete. Falando de goleiro aí? Vamos botar uma parcial da enquete. Vamos fazer assim, Trajano. Vamos para um breve intervalo. Eu vou pegar o resultado da enquete. E na volta a gente vai falar do Corinthians, que está sem técnico. Quem será o técnico do Corinthians? Então não sai daí, a gente troca a figurinha com vocês aqui no chat do YouTube. Já voltamos então na TV. O Vitor de Menezes aqui... Vou pegar um pouco d'água, tá? Desculpe. Daqui a pouco eu falo a enquete. Destaco algumas informações. Bom, o Beldia mantido. Com certeza, não preciso nem dizer para vocês, mas repetindo, porque essa pergunta é feita por muita gente, tem chance do Beldia cair caso o São Paulo perca do Libertad na Libertadores na quinta-feira? Não. O Beldia com certeza, no mínimo, vai para o jogo contra o Ceará no domingo. E, no meu entendimento, pelo que eu conversei com algumas pessoas ontem, a chance dele cair até o próximo jogo contra o Libertad é quase perto de zero, só se acontecer alguma coisa muito grave. Então, hoje, o cenário é esse. No mínimo, mais 3 jogos aí na conta do Beldia. Sei que tem muita gente aí que está... até de alguma forma, com honestidade, parece que algumas pessoas estão torcendo até contra, para dizer que tem razão, para dizer que o técnico tem que cair, para fazer algumas vontades. E eu confesso que não entendo isso, não entendo de verdade, mas a percepção que eu tenho é que algumas pessoas parece que estão torcendo pelo pior, para as coisas darem errado. Eu confesso que não consigo entender. Quero tentar achar palavras ou explicações para isso, mas é absolutamente impossível
você conseguir ter justificativa para alguém torcer contra o próprio clube, alguém torcer contra o São Paulo. É um negócio inimaginável na minha cabeça, no meu ponto de vista, isso acontecer de alguma forma. Bom, sobre a partida, sobre o próprio Zubeldia, mantido. O Zubeldia, ele estava aliviadíssimo no estádio depois do jogo, depois da vitória. Muitas pessoas me falaram que ele estava, inclusive, com a sensação de quem tinha acabado de passar por uma guerra mesmo, tinha desanuviado um pouco. Acho que a pressão da questão das vitórias não estarem acontecendo foi muito grande. E ele teve uma receptividade, ele teve um abraço caloroso muito grande, não só dos dirigentes, como de várias pessoas que trabalham ali no dia a dia do clube, como roupeiros, massagistas, pessoas que estão no dia a dia do próprio São Paulo ali trabalhando no staff mesmo. Além dos próprios dirigentes do São Paulo também estavam aliviados, a pressão estava muito grande. E se percebe que você, na adversidade, quando você passa por esse tipo de etapa, quando você passa por esse tipo de desafio, parece que os laços, de alguma forma, se fortalecem. Então, o que eu ouvi muito foi isso. Falou, olha, a gente está passando por uma fase difícil, mas a gente vem conseguindo juntos ter um fortalecimento, ter uma... Estou falando por conta de lesões, por conta de ausências, por conta de jogadores machucados, jogadores emblemáticos, inclusive. A gente está falando de Lucas e Oscar fora, a gente está falando de Luiz Gustavo, que era uma liderança. A gente já no começo do ano tinha perdido o Rafinha. A gente perdeu o Pablo Maia, que é um jogador extremamente querido, importante tecnicamente dentro do grupo e também psicologicamente. A gente está falando de... Quem mais tá? O Caleri, que teve uma lesão gravíssima, que também tem o seu peso. O Caleri que tinha sido escolhido, inclusive, capitão dele. Ontem o capitão foi o Rafael, que é uma coisa que a gente já tinha falado. É que o Alan Franco foi preservado. E o Alan Franco, na minha opinião, volto a repetir, se o Lucas realmente, que a gente vai falar do Lucas também, não voltar para esse jogo, não sei se vai voltar o Lucas, eu acho que o Alan Franco, mesmo com o Lucas voltando, merecia ter a braçadeira de capitão de alguma forma. No que tange a retorno dos jogadores, o Oscar não volta nesse jogo contra o Libertad. Provavelmente no jogo de volta contra o Libertad no Morumbi, o Oscar pode ser que jogue. O Lucas tem chance de jogar. Quem disse isso não é uma informação nem minha, isso já é uma coisa que estava prevista, que o Lucas voltasse 1 ou 2 jogos depois do Santos. Era do Santos, um ou mais 2 jogos. E o Zubeldia, em coletiva ontem, comentou: se Deus quiser, talvez o Lucas esteja apto, ele esteja disponível e possa jogar contra o Libertad, nem que seja alguns minutos. A simples presença do Lucas no banco, com os meninos, numa viagem, estando presente, ele já dá um reforço, já dá uma ajuda para essa molecada também, que vem segurando o rojão. Diga-se de passagem, a gente vem conseguindo botar esses meninos, vem representando de uma forma muito boa. Acho que o que a gente precisa ter é os meninos, mas também ter a reposição dos meninos. Ontem demorou muito, acho que o Lucas Ferreira se doou demais, cansou, deveria ter saído um pouco antes. O Ferreirinha também não entendia esse pedido para continuar no jogo, talvez para não ficarem perguntando: você foi substituído de novo, mais uma vez no final do jogo. Isso pouco importa, o que importa é o São Paulo, no final das contas. Não o que vão dizer de estatística, de ter saído, ser substituído. Os pontos correm pra caramba mesmo, os pontos se desgastam, é absolutamente normal que exista um desgaste físico dos jogadores que correm. O Ferreirinha estava voltando para marcar, de verdade, estava fazendo uma doação muito grande no que tange a marcação, de recuar o time, de poder fazer uma dobra ali junto com o lateral para não deixar o time adversário ficar impondo muito a partida com a gente. Mesma coisa com o Lucas Ferreira, mas os caras morreram. Os caras estavam mortos dentro de campo e o cansaço físico deles começa a pesar, obviamente, nos jogadores. E o São Paulo podia ter feito substituições nesse sentido. E eu não estou falando de botar um lateral, estou falando de botar um jogador de velocidade, que possa romper linha, que possa correr e possa agredir também. É um jogador que possa conduzir a bola e tenha capacidade de definição de jogada, porque você vai pegar jogadores pesados, jogadores que estavam cansados também, desgastados, e o Santos estava se abrindo. A gente que foi completamente incompetente de conseguir aproveitar os espaços, as lacunas e oportunidades. Para a partida contra o Libertad, o São Paulo não deve contar com os retornos de Lucas Moura e Oscar. A dupla, existia a expectativa deles estarem disponíveis contra a equipe paraguaia, mas o Oscar, principalmente, ele sequer ainda trabalhou com bola.
Na segunda-feira ele foi se reapresentar normalmente, só que ele ainda está bem atrás ali para começar de fato a ter oportunidades no São Paulo. Ele está se recuperando de uma lesão na coxa, ele já tinha sentido, né, uma pequena contusão na parte posterior da coxa, acabou indo para o sacrifício contra o Tajeres, na segunda etapa voltou a sentir essa lesão e aí dessa vez foi uma lesão com um grau um pouco maior e aí por isso que demanda um pouco mais de tempo pro Oscar. Então o Oscar não deve viajar para o Paraguai. Existia também a expectativa do Lucas Moura, né, ele que estava até no estágio um pouco mais avançado, já estava começando a treinar com bola, inclusive ao lado de Pablo Maia, mas Lucas Moura ainda não deve ter condições de viajar e enfrentar o Libertad. E aí o São Paulo está adotando desta vez uma situação diferente, não quer arriscar, não quer forçar os dois atletas, por mais que seja um jogo muito importante de Copa Libertadores da América, o São Paulo entende que não faz sentido até querer esticar um pouco, forçar um pouquinho a situação dos dois atletas, para daqui a pouco você acabar perdendo por mais tempo, como aconteceu com o Oscar. Ele foi para o jogo contra o Tajeres, foi muito importante, jogou bem, só que acabou sentindo uma contusão um pouco mais grave, que está o tirando dessas demais partidas. Então agora o São Paulo está adotando uma cautela máxima para que não prejudique a recuperação desses jogadores. Os dois só estarão em campo quando estiverem 100% fisicamente. O Lucas sem trauma, né, no joelho, e trauma quando a gente são dores, sem dores no joelho, e o Oscar totalmente recuperado da sua contusão muscular. A sina hoje do São Paulo é não forçar os atletas, até porque Cotia, com o Matheus Alves, Lucas Ferreira, tem dado conta do recado, pelo menos nesse momento. E aí agora, a nova previsão do São Paulo, essa previsão que já foi, em outros momentos, alterada, né? Mas a previsão agora é para que ambos estejam disponíveis contra o Ceará, pelo menos em condições. Mas aí eu conversei com uma pessoa lá do departamento de futebol do São Paulo, de que eles teriam essa nova previsão para enfrentar o Ceará. Mas a depender do caso, eles devem esticar ali para pegar o Náutico na Copa do Brasil. Por quê? É um jogo em casa, um adversário um pouco, talvez, menos qualificado do que o próprio Ceará. O Náutico está na terceira divisão. É um jogo de Copa do Brasil onde o São Paulo, caso aconteça alguma coisa negativa, pode acabar recuperando na partida de volta. Então, até por uma questão de conseguir não forçar a barra com esses atletas, por mais que a previsão seja contra o Ceará, a expectativa maior seria num confronto um pouco mais tranquilo em casa contra o Náutico, que a dupla poderia retornar ao São Paulo. Cédric Soares deve assinar a sua renovação contratual nos próximos dias e finalmente sacramentar essa pequena novela que tem com o São Paulo. Ele tem contrato até o fim desse mês, as conversas estão bem avançadas para uma extensão contratual até o fim do ano. E aí ele teria um remanejamento financeiro, né? Até pude conversar com algumas pessoas que hoje o salário do Cédric Soares nesses primeiros meses de São Paulo foi de R$40 mil por mês. Esse salário ali é basicamente de um atleta de categoria de base que acabou de subir, que está começando a ter as primeiras oportunidades. E aí, agora ele vai ter essa valorização salarial. Confesso que ainda não tenho esses números, até porque as partes estão negociando ainda alguns termos finais, mas é bem provável que já nessa semana o São Paulo sacramente ali, no mais tardar no início da semana que vem, que o São Paulo já divulgue essa renovação de contrato com o Cédric Soares. O atleta está muito feliz aqui no clube, ele também tem uma certa gratidão, por quê? E aí a gente conversou com algumas pessoas que trabalham com o atleta. O que São Paulo foi o clube que deu a oportunidade dele voltar a jogar. O Cédric Soares estava livre no mercado há praticamente um ano, pouco mais de um ano, né? Então, ninguém queria contar com um atleta. E o São Paulo deu essa oportunidade, então ele entende que, por mais que possa vir uma sondagem ou outra de um ou outro lugar, que a prioridade é ficar no São Paulo, onde ele está feliz, está bem ambientado, não tem nenhum problema de adaptação, se adaptou muito rápido aqui ao futebol brasileiro, à cidade de São Paulo. Então agora o atleta entende que é o momento também de ter essa continuidade num clube. Seria talvez prejudicial para ele ir para um outro lugar, se ambientar de novo, com um futebol diferente,
então ele também está muito disposto a realizar essa renovação contratual com o São Paulo. E a diretoria também, óbvio, né? Hoje é um jogador que é titular absoluto da posição, seja como lateral direito ou atuando na segunda linha, como um meia ou barra ponta pela direita, ele também tem sido importante. Hoje é bem útil, inclusive acabou, entre aspas, escanteando um pouco o Igor Vinícius. Então hoje o Cédric Soares é muito importante nos bastidores do time, inclusive ele é uma liderança já, tá? É uma liderança um pouco mais... Eu não diria, por exemplo, como o Luiz Gustavo, que é uma voz ativa, né? Por mais que o Luiz Gustavo não é aquele líder que grita e tudo, mas ele tem uma voz ativa. O Rafinha, por exemplo, já era aquele cara pilhado e tal. O Cédric é uma liderança um pouco mais silenciosa. O cara que, por exemplo, chama jogadores da categoria de base, chega, conversa, baixinho, tranquilo. Ele é um cara, ele é uma liderança mais que vai, né? Não é muito no tom de voz e na vibração, mas ele é um cara que tem sido muito importante nos bastidores do São Paulo, então o São Paulo entende que nada mais justo do que a permanência do jogador pelo menos até dezembro, tá? E aí pra gente fechar...